Bom, agora chegamos no momento de criar variáveis derivadas. Então é importante entender o que significa isso. Variáveis derivadas são variáveis que são criadas por origem da informação que você já tem no banco original. Então, o primeiro exemplo aqui é do peso e da estatura. Essas informações, tanto o peso como a estatura, elas já estão no banco. Entretanto, eu quero criar uma terceira variável oriunda dessas duas informações, que é o que a gente chama de índice de massa corporal, mais conhecido como IMC. Então, quem é da área da saúde vai logo identificar o IMC. Quem não é, facilmente entendível, já que é uma divisão do peso no numerador com a estatura da pessoa ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso no R? Então, eu escolho o nome do objeto, lembro, no R tudo é objeto, então o IMC vai ser um objeto, que eu escolhi o nome, coloco a setinha, coloco o nome da variável que eu quero que fique no numerador, essa barrinha significa divisão e coloco o nome da variável que eu quero no denominador. Só que essa fórmula diz que essa variável ela tem que estar ao quadrado. Então, esse acento com o número 2 ao lado, para o R ele entende que a altura está ou deve ser elevada ao quadrado. Então, essa é a fórmula do IMC que vai ser aplicada aqui. Então, quando você faz isso aqui, você vem aqui no Run e pede para rodar, ele calculou o IMC de todas as pessoas do banco. Então, ele foi em cada linha, as pessoas estão representadas, né, por seus códigos em cada linha. Então, ele foi em cada linha e calculou o IMC de cada pessoa, com as informações que tinham na linha dessa pessoa em relação ao peso e à estatura. Então, a primeira coisa que é importante quando você cria uma variável derivada é ver como ela foi criada. Se as coisas que aparecem para você em relação a ela são coisas que fazem sentido. Então, quando você dá essa função que é table, essa tabulação na realidade, então o table, esse objeto novo que eu acabei de criar em IMC, ele apresenta na realidade todos os valores que ele calculou de IMC. Ele sempre tenta apresentar do menor para o maior. Às vezes não é tão legal de ver, você olha, está meio confuso porque ele está contando cada IMC que ele calculou, mas eu consigo observar se os valores eles estão condizentes com a realidade. A gente sabe que o IMC varia lá, né? Um IMC muito baixo de 15, 16 a um IMC muito alto que vai a 40, bem mais de 40, né? 45, 46, dependendo do indivíduo. Então, a gente sabe que a princípio a informação ela está correta. Uma outra forma de você criar uma outra variável derivada é você fazer uma classificação da variável. Então, essa variável derivada que foi criada, ela pode, que está dentro desse objeto IMC, ela pode ser novamente palco para a criação de uma nova variável. Como assim, Andaí? Então, o IMC que eu criei na linha de cima e verifiquei que parece que está legal, parece que foi bem criado, as informações que estão lá condizem com o que seria o IMC. Então, só pode fazer uma avaliação se você conhecer essa variável, né? Então, é bem interessante a gente entender que você precisa conhecer a variável que você está trabalhando, né, para ficar mais fácil de você entender se o software está fazendo o que você realmente deseja. Então, uma segunda opção, uma segunda variável derivada, é eu pegar o IMC que eu acabei de criar e criar um novo objeto chamando obesidade, onde eu classifico as pessoas que tiveram IMC maior ou igual a 30 como obeso e as outras pessoas como não obeso. Para isso, eu uso o comando if-else. Esse comando if-else ele serve para você criar grupos.
Você cria grupos a partir de variáveis que já existem. Então, essa variável já existe no ambiente do R, ela não existe no banco, mas ela existe no ambiente do R. Então, eu já posso usar ela para criar uma outra variável derivada. Isso que eu farei agora. Então, a variável foi criada e eu farei a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou usar a função table para que ela tabule as informações para eu saber que informações que o if-else anterior gerou, o comando anterior gerou. Então, aqui ele gerou não obeso e obeso, e aqui você tem a quantidade de pessoas que ele classificou como obeso e a quantidade de pessoas que ele classificou como não obeso. Então, isso é bastante interessante porque você pode criar diferentes variáveis derivadas a partir das variáveis que vão se derivando ou a partir de variáveis que exclusivamente estão no seu banco. Só que existem duas formas de fazer isso. A gente mostrou essas duas formas, ou através de um cálculo matemático que o R compreenda do que se trata, ou através do if-else, que é um comando. Agora, você pode querer calcular essa variável e querer que essa variável vá direto para o banco, que ela não fique no ambiente R, que ela vá para o banco. Então, essa linha de baixo aqui, a única diferença para a linha de cima é o nome do objeto que está o banco, que está contido o banco, e o cifrão. O resto é tudo igual à linha de cima. O que significa aqui? Eu estou criando esse objeto obesidade, mas eu estou colocando esse objeto dentro do banco. Que eu não quero... é obrigado a colocar dentro do banco? Não, não é obrigado a colocar dentro do banco. Você pode trabalhar somente no ambiente. Mas pode ser que você queira guardar essa variável no banco, para que você não tenha que criar toda vez que você estiver usando. Então, é só você fazer isso aqui. A partir daqui, ela está no banco. Então, mas será que ela está no banco mesmo? Como é que eu posso fazer para me certificar de que ela realmente encontra-se no banco? Lembra do comando que eu sugeri para que seja utilizado para verificar o banco? É esse comando aqui, fix. Nós vimos lá em cima. Então, a gente pode observar, vai abrir uma planilha e aqui é a prova de que o objeto obesidade que foi criado, na realidade, gerou uma coluna, ou seja, foi para o banco gerando uma coluna de pessoas que estão aqui classificadas como obesas e não obesas. Então, isso prova que a variável foi criada e está no banco.